que, pelas cenas vistas hoje, o Conselho de Transição do governo líbio não está com pressa de encontrar um destino para o corpo de Gaddafi. Durante todo o dia, o corpo foi mantido em um frigorífico improvisado na cidade de Misrata para visitação pública. Muitos alegam que é preciso deixar os líbios verem com os próprios olhos que o ex-ditador morreu. Um final pouco digno para um ditador orgulhoso do poder totalitário que ostentou por 40 anos. Os líbios fazem fila na entrada do container para ver o corpo de Gaddafi e não hesitam em registrar um momento histórico para o país. Bom, em nosso estúdio em São Paulo está o professor Murched Taha, diretor de Relações Internacionais do Instituto de Cultura Árabe, que conheceu Gaddafi. Professor, boa noite, obrigado pela presença do senhor no Jornal das 10. Em que medida o fato de Gaddafi ter sido assassinado sendo prisioneiro que configura um crime, digamos, o não respeito a princípios que são adotados mesmo em períodos de guerra, ou morto em combate ou numa troca de tiros com rebeldes que resistiam por lá na cidade de Mirt, qual é a posição do senhor em relação a isso? Que diferença faz essa informação vir à tona agora? Boa noite e obrigado pelo convite. Sem dúvida está claro pelos 4 filmes apresentados do que ele foi aprisionado vivo e foi executado. Gaddafi vivo sendo julgado na Corte Internacional de Haia não interessava nem ao Conselho Provisório, Conselho Nacional Provisório, nem a alguns países ocidentais. Ele valia mais morto que vivo mesmo? Vale, sem dúvida. Porque os últimos acordos feitos pelo Serviço Secreto da Líbia com o Serviço Secreto americano iria comprometer realmente a CIA. Isso foi divulgado recentemente, saiu na mídia do que esses acordos poderiam trazer constrangimento para o governo americano. Outro fato, o acordo feito com o governo inglês para a liberação do suposto autor do atentado de Lockerbie também está obscuro. Além do que, não haveria interesse para o Conselho Nacional Provisório, porque a maioria do Conselho foram ministros do Gaddafi. O presidente do Conselho foi ministro da Justiça até ano passado, praticamente, até o início do ano passado. A Líbia corre o risco de ter trocado 6 por meia dúzia? Não, não acredito, porque o que está acontecendo na Síria já começou na Líbia, começou na Tunísia, passou para o Egito, nós estamos vendo hoje, está ocorrendo as eleições na Tunísia, isso é um sinal excelente. O senhor mencionou a Síria num ato falho, mas o senhor acredita que a Primavera Árabe se estenda ao Iêmen, à Síria? Sem dúvida, sem dúvida. Chegando até onde? Sem dúvida. Os países, o mundo árabe é formado por 22 estados, países, e sem dúvida essa nova era ela vai atingir todos eles, porque o povo árabe não aguenta mais a imposição de ditadores com beneplácito das grandes potências ocidentais, sempre foi, principalmente pós-guerra. Antes da Primeira Guerra Mundial era o colonialismo franco-inglês, italiano e espanhol, e os resquícios desses impérios, quem se apoderou foi os Estados Unidos pós-guerra, que foi a nação vencedora, e aí ela colocou esses dirigentes, a maioria deles a favor dos Estados Unidos, alguns contra, mas esses contra também serviam ao interesse, porque os Estados Unidos ameaçavam os aliados no Oriente Médio com a presença do Gaddafi, com a presença do Hafez Assad e outros dirigentes, com Saddam Hussein dizendo, cuidado que esses são panarabistas, vão destruir os seus reinos. E vendiam armas. E vendiam armas de monte. O João vai fazer uma pergunta para o senhor. Claro. Professor, a gente acompanhando essa evolução da situação da Líbia, a gente tinha a impressão de que se Gaddafi quisesse salvar a própria vida e de seus familiares, ele teria uma saída. O senhor está dizendo aí, a análise do senhor é de que ele foi executado. O senhor acha que essa possibilidade dele se salvar não existia, ou seja, ele foi conduzido a uma situação onde não havia saída a não ser ser executado no final, ou ele se recusou a uma opção em que ele pudesse sair da Líbia e se salvar? Veja o seguinte, eu sempre digo que a ditadura cega o ditador.
Essa oportunidade foi oferecida ao Saddam Hussein antes da invasão do Iraque, para que ele fosse viver, ele e a família, nos Emirados Árabes. Ele recusou essa situação. Isso também aconteceu com o Gaddafi, ele não aceitou. Porque na cabeça do ditador, ninguém não tem uma força que vai retirá-lo do poder. Quer dizer, essas pessoas se acham como se fossem semideuses. E, na verdade, são pessoas mortais que se apoderaram da riqueza dessas nações, espoliaram toda essa riqueza. O Gaddafi pegou a Líbia com 1.800.000 habitantes, podia ter transformado essa nação uma das maiores nações do ponto de vista de qualidade de vida, do ponto de vista cultural. No entanto, com as suas loucuras... Entra para a história como um louco, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ele tinha uma personalidade psicopática, tinha momentos de lucidez, bons momentos de lucidez, mas em compensação tinha seus momentos de loucura. E ele atravessou 42 anos em todos os espectros da política internacional, foi da esquerda para a direita, para o centro, o panarabismo foi o panafricanismo. Quer dizer, ele nunca se encontrou exatamente numa posição política internacional adequada. Professor Murcher Tarra, muito obrigada por sua participação aqui no Jornal das 10. Obrigado, eu agradeço pelo convite.